Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho, a sua saúde, que Deus abençoe a sua família, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós estamos orando para que Deus, Ele coloque novamente em andamento algo que o inimigo se opôs, algo que o inimigo interrompeu na nossa vida. Algo que era de Deus para você estar envolvido e por causa de uma oposição espiritual, Deus, Ele viu que algo parou. Tá? Eu não sei para quem que vai ser essa palavra, mas tem filhos que Deus ele tá vendo que eles estavam envolvidos em algo que era de Deus, era algo que era necessário, que foi o Senhor que colocou para fazer, só que o inimigo ele conseguiu interromper. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala que Deus, ele liberta os presos e os faz prosperar. Então, Deus, ele liberta os presos e os faz prosperar. Só que o inimigo da nossa alma, ele não quer que a gente seja liberto. Deus, ele quer entrar com libertação. Mas o inimigo, ele quer que a gente fique ou escravo do pecado, ou cativo dele. Às vezes, a gente está falando de uma libertação que não se refere a um pecado. Mas a pessoa, ela foi aprisionada, tá? Para nossa oração da manhã, irmãos, Deus, ele me deu uma palavra, ele me deu uma visão, aonde eu vi uma pessoa acorrentada, uma pessoa aprisionada. Sabe, como se fosse um algema? Sabe aquelas coisas que tinham antigamente de ferro? Que era assim no punho? Aquelas, quando a gente vê aqueles filmes antigos, era assim, ó. Então a pessoa estava com aquilo ali no punho, nos dois. Ela estava assim. E a corrente, sabe? E a corrente, assim, emaranhada naquilo ali, né? Presa naquilo ali. Então, o Senhor, ele me mostrou uma pessoa diante de algo que era para ela fazer, diante de algo que era para ela estar envolvida. Ela tinha que ser frutífera ali, ela tinha que fazer aquilo, era algo que de Deus para a vida dela, que envolve melhorias, que envolve. Quando a gente fala de prosperidade, irmãos, a gente tem que entender que a prosperidade do Senhor não está relacionada só à vida financeira. Tá? Quando a gente fala de prosperidade e de miséria, é a prosperidade que entra em todas as áreas da nossa vida, inclusive nosso emocional, a nossa saúde. A miséria que entra em todas as áreas da nossa vida, inclusive nosso emocional, a nossa saúde, a vida familiar, tudo. Então, quando a gente fala de miséria, é uma condição ruim. Quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de algo que vai melhorar, de algo que vai ser edificado, né? De algo que vai ficar numa condição melhor. Então, nossa, eu tô próspero na minha vida financeira, eu não tô com falta na minha vida financeira, não tá numa condição ruim, eu tô próspero, né, na minha vida familiar, a minha saúde. Olha para a saúde e fala assim, nossa, mas isso aqui tá uma miséria, isso aqui tá muito ruim, tá desse jeito. Não. Então, eu tô próspera. Sabe, aquela pessoa que ela tá se sentindo, ela tá vendo que não tá cheia de falta aqui, cheia de falta ali, não tá numa condição ruim. Então Deus, ele liberta os presos, porque pensa uma pessoa presa. Imagina que eu vou aí e te aprisiono. Você vai conseguir fazer alguma coisa aprisionada? Imagina uma pessoa presa. Ela tá presa. Então ela tá sendo impedida de fazer muitas coisas, de ir em muitos lugares, de acessar muitas coisas que ela poderia acessar. Né? Ela fica impedida de receber muitas coisas que ela receberia se ela pudesse fazer, se ela pudesse ir. Pensa numa pessoa
Porque uma pessoa que ela está presa e ela não sabe, porque é uma prisão, irmãos, que Deus me mostrou, espiritual. Então, pensa uma pessoa que estava procurando emprego. Ela precisa do emprego para que a prosperidade entre nas áreas da vida dela, para que ela faça muitas coisas por meio, não é do salário que ela vai receber. Ela vai ser uma bênção no lugar que ela está trabalhando, o salário vai ser uma bênção para ela. Agora, pensa a pessoa impedida, amarrada, ela não consegue ir. Ela não consegue ir. Ela prostra. Então, ela não consegue ir e automaticamente ela não vai receber o que ela receberia se ela fosse procurar um emprego e encontrasse um emprego. Tá? Então, quando a gente fala, irmãos, desse tipo de prisão, é algo que o inimigo promoveu, tá? É uma porta que o inimigo fechou, é um caminho que o inimigo trancou, é algo que ele está impedindo a pessoa de entrar por um caminho, de passar por uma porta, de fazer algo que Deus colocou ela para fazer. Mas Deus, ele vai entrar, ele vai quebrar essas cadeias e tem alguém que o Senhor, ele vai colocar ela de novo em movimento. Então, havia um movimento, mas o movimento parou. Quando um tipo de movimento para, o que a gente receberia por meio daquele movimento, a gente para de receber. Deus liberta os presos e os faz prosperar. Eu estava cativa, eu era cativa, agora eu não sou mais. Cada pecado que Deus ele nos liberta, cada amarra espiritual que Deus ele nos liberta, a gente sobe o nível da prosperidade. Vocês podem, sabe, nós podemos observar que a nossa vida, já viu como ela vai melhorando gradativamente? São muitas prisões, muitos tipos de amarras que Deus vê e a gente não vê. Então, cada vez que Deus ele entra e nos liberta de algo que estava nos prendendo, nos livra de um tipo de paralisia e nos coloca em um tipo de movimento, aquele movimento que o Senhor ele nos coloca, ele vai trazer algo. Algo é liberado no céu para a nossa vida. Então a gente sai da condição de miséria e vai para a condição de próspero. Deus ele liberta os presos e os faz prosperar. Há uma libertação e junto com essa libertação há um movimento e vem uma prosperidade do Senhor. Mas o inimigo quer isso para a nossa vida? Ele não quer. O que ele quer? Olhar para a minha vida e ver, e olhar para a sua vida e ver a gente parado. A gente não colocando em andamento coisas que era para a gente colocar em andamento. Não ver a gente movimentando, dando frutos que Deus queria que a gente estivesse dando frutos, movimentando em coisas que a gente precisava movimentar para receber a liberação que vem do céu por meio daquele movimento. Algum tempo atrás, talvez, não sei se há um mês e meio, eu acho que é um mês, o que Deus, né? Qual foi a palavra que Deus trouxe para a gente? Que o nosso movimento gera o nosso milagre. Então eu me movimento e enquanto eu me movimento aqui na terra, o meu milagre é gerado no céu. Enquanto eu me movimento na terra, segundo uma palavra do Senhor, algo é liberado para mim no céu. Quando Pedro, ele tinha passado o quê? A noite inteira pescando e não pegou nada. Então ele estava indo embora, lavando as redes, já tinha desistido, não tinha mais o que fazer. Mas Jesus deu uma palavra de direção para Pedro. E o que Pedro fez? Ele já tinha tentado e não tinha pegado nada. Ele já estava frustrado, decepcionado, cansado. E ele estava fazendo a única coisa que ele podia fazer. Mas mediante uma palavra do Senhor, ele se movimentou naquela palavra. E qual que foi o resultado daquele movimento, daquele passo de fé? Uma pesca maravilhosa. Ele não tinha pescado nada a noite inteira. Mas uma palavra do Senhor liberada gerou em Pedro um movimento. E aquele movimento gerou um milagre. E a pesca, ele saiu de casa, ele saiu para trabalhar com um barco vazio. Mas quando ele voltou, ele encerrou aquele período, aquele ciclo ali. O barco dele estava abarrotado de peixe. Por quê? Foi sorte? Nossa, como Pedro é sortudo. Foi sorte? Não foi sorte. Foi a mão de Deus operando em favor de Pedro. E se Pedro tivesse falado assim, não, eu não vou.
ele teria perdido a pesca maravilhosa. E se Pedro tivesse ido pelo lado contrário? Ele teria perdido a pesca maravilhosa. Então, irmãos, o inimigo, ele vai sempre trabalhar para impedir a nossa pesca maravilhosa. Porque ele sabe que quando Deus ele libera uma palavra sobre a nossa vida, o nosso movimento em cima daquela palavra vai liberar bênçãos para a nossa vida. E o que Deus ele está vendo? Que tem pessoas que o inimigo conseguiu parar. Só que, irmãos, o que acontece? Quando Deus ele começa uma obra na nossa vida, isso não acontece uma vez só, nem acontece duas. Deus ele pode estar vendo pessoas. Outro dia, a gente orou para que Deus ele deu para nossa oração, não sei se foi semana passada, não sei se foi sexta da semana passada ou quinta, aonde ele ia interromper ciclos ruins, coisas ruins que ficavam se repetindo. Então, por exemplo, um começa e para e um começa e para. É um ciclo ruim que fica se repetindo, porque é necessário que haja uma constância ali, um movimento naquilo. Para quê? Para a bênção ser liberada. Algumas coisas a gente não recebe o que teria para receber, a recompensa que teria para receber, quando nós ficamos começando e parando. Então o ciclo ele é sempre interrompido, ele não é finalizado. É como se Pedro pegasse o barco, fosse até a metade do caminho que Jesus falou, mas não prosseguisse o resto do caminho. Ou ele pegasse o barco, fosse até o local, mas na hora de jogar a rede ele voltava para trás. Entende? Ele precisou completar aquele ciclo. Ele precisou sair de onde ele estava, pegar as redes de novo, colocar no barco, sair de onde ele estava, ir até onde ele devia ir, lançar as redes e esperar os peixes, aí sim voltar. Agora imagina Pedro entrando no barco, indo até a metade do caminho e voltando. Interrompeu o ciclo, começou e parou, não foi até o fim. Não recebeu a recompensa porque parou no meio do caminho. Pedro saiu, foi até o local devido, mas não jogou a rede. Teria pesca maravilhosa? Não, não foi até o momento que tinha que ir. Jogou a rede, mas não esperou os minutos que tinha que esperar. Jogou a rede, não viu nada, perdeu a paciência e voltou. Ia ter a pesca maravilhosa? Não. Então o inimigo ele faz de tudo para impedir, sabe? É como se fosse assim, a gente entra no barco e começa a ir, mas não finaliza o ciclo. Então ele fica interrompendo o ciclo, aí a gente volta para a praia de novo, sem a pesca maravilhosa. Aí depois passa mais um tempo, lá vai a gente, entra no barco de novo, vai para aquele mesmo caminho que o Senhor tinha mostrado. Anda mais um pouquinho, mas não chega aí, volta de novo e vai e volta. Um ciclo ruim que está se repetindo, né? Um ciclo ruim que está se repetindo. E não é essa a vontade de Deus. Então tem coisas que a gente tem que romper nelas. A gente tem que perseverar nelas, porque se a gente não persevera nelas, a gente deixa de receber a recompensa. Quando Deus ele nos pede algo e a gente fica começando e parando, a gente não recebe aquilo que era para receber. Às vezes a gente nem sabe que vai receber algo por meio daquele movimento, mas o céu sabe e o inimigo também, tá? Então eu tô falando de algo que Deus ele viu, que a pessoa se moveu, começou, mas ela parou. E agora Deus ele vai abrir os caminhos de novo, ele vai abrir a porta de novo, ele vai fortalecer a pessoa, ele vai colocar nela disposição, ele vai dar para ela a força que ela precisa, para ela voltar a fazer aquilo que ela não deveria ter parado de fazer. Mas foi o que aconteceu? O inimigo ele impediu. Então a gente está falando de algo que veio uma oposição espiritual, tá? Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá no livro de Esdras, capítulo 4, eu vou ler alguns versículos, tá, irmãos? Do capítulo 4 e o comecinho do 5. Esdras 4, a partir do versículo 6. Versículo 6. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Agora eu vou para o 23, versículo 23. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sisrai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Irmãos, aqui
A palavra de Deus, ela nos fala, o que, que nós sabemos? Que o povo de Deus voltou do exílio, né? A Babilônia caiu, Ciro entrou, começou a governar, e logo que ele entrou, ele ordenou que os exilados voltassem. O Senhor colocou isso no coração de Ciro, então Ciro, ele apoiou a volta do povo que estava exilado e apoiou a reconstrução do templo em Jerusalém que estava destruído. Então, assim como Jeremias, ele foi usado por Deus para trabalhar na reconstrução dos muros e das portas. Esdras, ele voltou para Jerusalém para reconstruir o templo. Eles voltaram para Jerusalém e eles iam reconstruir o templo do Senhor. Só que nesse meio termo aconteceu uma oposição. Então alguns inimigos tentaram infiltrar ali, algumas pessoas tentaram infiltrar, se envolver ali. É claro, nós sabemos que, irmãos, nada que o inimigo tenta trazer para a nossa vida, ele tenta trazer para edificar. Tudo que o inimigo ele coloca na minha vida e na sua, tudo que ele tenta infiltrar para atrapalhar. Então aqui alguns homens foram numa tentativa de infiltrar. Mas o resultado, né, do que eles fizeram depois mostra que eles não tinham uma boa intenção. Por quê? Eles tentaram infiltrar, foram impedidos, porque o povo não deixou eles entrarem, porque não era da responsabilidade deles, não era para eles estarem ali envolvidos nas coisas do Senhor. Então eles foram impedidos de infiltrar ali no meio, e por causa disso eles criaram, né? Eles escreveram cartas para o rei e trouxeram problemas para trazer um impedimento para a reconstrução do templo. Então os mesmos homens que tentaram infiltrar, eles foram impedidos de entrar, mas eles ficaram de fora e mostraram a verdadeira face deles. Por quê? Eles não puderam entrar e bagunçar o negócio lá dentro, mas eles ficaram de fora e bagunçaram de fora. Se eles de fora bagunçaram de fora, a gente entende que dentro eles também iam bagunçar. Quem não quer cooperar com a minha vida, quem não quer cooperar com a sua vida, dentro ou fora vai trazer problema. Dentro ou fora vai tentar nos prejudicar. Se tiver dentro da nossa casa, vai tentar nos prejudicar. Se tiver próximo a nós de alguma maneira, vai tentar nos prejudicar. Agora, quando a gente tira, quando a gente fecha portas, quando a gente corta certas coisas, a pessoa que tem a intenção no coração de nos prejudicar, mesmo que agora ela não esteja mais tão presente, tão envolvida, tão incluída, tão infiltrada, ela vai ficar de fora fazendo aquilo que ela tinha a intenção de fazer dentro. Às vezes ela estava dentro prejudicando. E aí a gente tem certas atitudes, né, muitas vezes baseadas em coisas que Deus nos mostra, e a gente provoca um afastamento. A gente gera um afastamento conforme Deus mostra. E o que a gente vê? A pessoa, ela fica de fora do mesmo jeito, tentando prejudicar. Foram o que eles fizeram aqui. Então, algo que era para o templo, que era para ter, né, sido concluído ali, a construção ter rompido, ter avançado, por causa disso, a construção do templo parou. A construção do templo parou. Porque houve uma oposição. Eles não puderam mais reconstruir, porque um outro rei mandou parar. Um outro rei mandou parar, então não tinha o que fazer. Então eles começaram e pararam. Mas não foi porque eles não queriam continuar. Algo aconteceu e eles foram obrigados a parar. Mas olha o que diz no capítulo 5. No início do capítulo 5, ora o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, e em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros e como se chamam os homens que estão construindo esse edifício. Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e ele recebesse uma ordem e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto.
que aconteceu aqui? Então, Deus usou um profeta, né? Ele usou o profeta Ageu, e o profeta Ageu, o profeta Zacarias, encorajou o povo. Deus encorajou o povo, houve um encorajamento da parte do Senhor. O inimigo ainda estava operando ali, mas Deus encorajou eles a voltarem a reconstruir o templo. Quando isso aconteceu, o inimigo veio de novo tentando. Quem autorizou? Só que agora a história foi diferente. E o que aconteceu? Logo em seguida, Dário ficou sabendo do assunto, investigou, né, viu que Ciro tinha escrito e ordenou que o templo voltasse a ser construído. Então o impedimento saiu. Deus encorajou, eles começaram a se movimentar naquilo de novo, o inimigo veio. Só que houve um decreto, uma ordem do rei, que era para eles continuarem. Então é o que Deus está fazendo hoje. Deus, ele vai te encorajar, ele vai te fortalecer, porque ele está dando uma ordem, ele está emitindo um decreto que está ordenando a sua volta, que está liberando algo na sua vida, para que você volte a fazer algo que você parou. Porque o inimigo, ele tenta parar as coisas pelo caminho, porque ele sabe que tem uma recompensa para você. Então eu não sei para quem que é essa palavra, eu não sei, sabe, sabe, houve um aprisionamento espiritual e a pessoa, diante de algo que ela tem que fazer, ela não consegue fazer. Diante de algo que ela precisa fazer, ela não consegue ter força. Eu não sei o que aconteceu. Mas Deus hoje, ele está liberando o encorajamento, ele está liberando força, ele está tirando, sabe, ele está tirando as amarras espirituais, ele está abrindo portas, ele está tirando empecilhos, impedimentos do caminho. Ele está abrindo caminhos que estavam trancados, ele está abrindo portas que o inimigo fechou. Por quê? Deus liberta os presos e os faz prosperar. O povo estava lá, né, na Babilônia, Deus trouxe para eles prosperarem. Só que o inimigo queria parar isso no meio do caminho. O inimigo queria impedir a reconstrução do templo. Então, eu não sei o que o inimigo tentou impedir. A edificação. De que maneira que o inimigo ele tentou impedir algo que representa uma edificação de Deus na sua vida. Isso, irmãos, pode ser em qualquer área, algo que Deus estava trabalhando para edificar uma vida sentimental, um casamento. Deus estava trabalhando para edificar a saúde de uma pessoa, o corpo dela, estava ajudando ela a cuidar dela. Às vezes Deus fala, olha, cuida melhor de você. Você também é um templo. Aí a pessoa começa a cuidar melhor dela, daqui a pouco ela perde a força. E ela não entende, Senhor, eu queria, mas eu não consigo, não está tendo mais jeito. Porque o inimigo acorrentou, está se opondo, está prendendo. Mas hoje Deus está jogando essas amarras por terra. Hoje Deus está trazendo libertação. Para que algo volte a ter movimento, para que algo volte a acontecer. Se você tinha começado a cuidar da sua saúde e parou, você vai voltar. Se você às vezes estava fortalecido, encorajado para algo que Deus tinha colocado você para fazer e parou, você vai voltar. Você não vai pegar seu barco e ir até a metade do caminho mais e voltar. Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai até o fim. Você vai concluir o projeto, você vai concluir a obra, você vai romper e vai avançar. Para ter acesso à sua pesca maravilhosa, você não vai pegar o seu barco e ir mais até no meio do caminho. Você não vai pegar o seu barco, chegar no lugar certo, mas ao invés de lançar a rede, vai voltar para trás. Não. Você vai pegar o seu barco, vai no lugar certo, vai lançar a rede, vai ficar lá o tempo que tem que ficar e vai voltar com a sua pesca maravilhosa. O inimigo quer trazer miséria, mas Deus quer trazer prosperidade e edificação. E é isso que você vai tomar posse. Da prosperidade, da edificação. Deus, ele vai romper laços com a miséria. Deus, ele vai romper laços com a ruína e com a miséria que até aqui te acompanharam. Com toda a ruína e com toda a miséria que até aqui ficou enlaçada, ficou emaranhada na sua vida.
Deus, ele vai romper laços com a ruína e com a miséria, porque ele tem para você prosperidade e edificação. Você vai até o fim com o seu barco e vai voltar com ele cheio, como é a vontade do Senhor. Aqui, a obra de Deus, ela foi concluída. O Deus, ele jogou por terra aquela opressão, aquela oposição. E aquilo que era a vontade de Deus na vida deles, prosperou, avançou, rompeu, continuou. E é o que vai acontecer na sua vida. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse dessa palavra e te agradecemos, Pai. Senhor, nós tomamos posse desse rompimento, nós tomamos posse, meu Pai, desse avanço. Nós tomamos posse de tudo que é da vontade do Senhor liberar sobre as nossas vidas hoje. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo o encorajamento do Senhor chegando na vida dessa pessoa. O fortalecimento, a força do Senhor chegando na vida dela. O encorajamento que ela precisa, a força que ela precisa, força no emocional, força na vida financeira, força no corpo, Pai. Aonde ela precisa de força para ela voltar a fazer aquilo que ela precisa fazer. Aonde ela precisa de força para ela pegar o barco dela, Pai. Sair desse lugar, ir ao lugar devido e fazer o que ela tem que fazer ali, ficar o tempo que ela tem que ficar ali para voltar com o barco dela cheio, com a pesca maravilhosa dela. Em nome de Jesus, eu profetizo o Senhor liberando sobre ela o encorajamento e a força que ela precisa para fazer aquilo que ela precisa fazer. Eu profetizo que em nome de Jesus, Pai, o ciclo não vai ser quebrado no meio do caminho. Ela não vai parar. Ela não vai parar, ela vai continuar, ela vai avançar. Senhor, eu oro para que em nome de Jesus o Senhor dê discernimento espiritual para os teus filhos. Pai, que eles sejam cautelosos com relação àquilo que o Senhor viu que de alguma maneira pode ter servido de legalidade. Eu oro, meu Pai, para que em nome de Jesus Cristo a inveja, o ciúme caiam por terra, toda a oposição do inimigo caia por terra. Tudo que entrou para poder parar, que o Senhor venha agora jogando por terra. Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posse da tua liberação, do teu decreto, da tua ordem. O Senhor liberta os presos e os faz prosperar. Eu profetizo a libertação do Senhor chegando na vida dessa pessoa. As algemas espirituais, as correntes espirituais vão cair por terra. Ela não vai ficar paralisada, ela não vai ficar presa, amarrada diante daquilo que ela tem que fazer, que ela tem que movimentar, porque o movimento dela gera bênção. O movimento dela gera bênção, Pai. E o inimigo está tentando nos manter numa condição de ruína e de miséria. Mas eu profetizo hoje o Senhor entrando e rompendo os laços da miséria, meu Pai. Rompendo laços da miséria, laços da ruína. Porque o Senhor tem pra gente salvação, vida em abundância, edificação, Pai. Essa é a tua vontade, Senhor. Então, em nome de Jesus, todo laço que essa pessoa teve até aqui, todo laço que até aqui ela ficou aprisionada, amarrada nele, meu Pai, que estava trazendo miséria para ela, eu profetizo que esses laços de miséria vão cair por terra. Ela vai ser liberta e ela vai dar mais um passo rumo à edificação da vida dela, mais um passo rumo a melhorias, mais um passo rumo ao rompimento, ao crescimento, à edificação. Em nome de Jesus, que toda opressão espiritual caia por terra, que toda oposição espiritual caia por terra, que toda fraqueza caia por terra, que toda dúvida, medo, incredulidade caiam por terra, Pai. Ela vai ver a força do Senhor entrando no corpo dela. Ela vai ver a força do Senhor entrando no emocional dela. Ela vai ver o encorajamento e a força do Senhor chegando. Porque aquilo que é da tua vontade de entregar, aquilo que é da tua vontade de pôr nas nossas mãos, o inimigo não vai impedir. Ela vai sentir, meu Pai, a força. Ela vai sentir o encorajamento. E ela vai ver que ela vai conseguir fazer aquilo que ela não estava conseguindo. Ela vai voltar para o lugar que ela tinha saído. Ela vai voltar a fazer aquilo que é necessário que ela faça. Que em nome de Jesus Cristo toda a oposição do inimigo caia por terra. Que o Senhor venha com a libertação, Pai. Para que os teus filhos prosperem na tua vontade. Em nome de Jesus eu profetizo que a pesca deles vão ser maravilhosa. Eles vão pegar o barquinho deles, Pai. Eles vão até o fim. Eles vão concluir o ciclo. E a pesca deles será maravilhosa para a glória do teu santo nome. Eu profetizo uma pesca maravilhosa. Eles vão se alegrar. Eles vão se alegrar com o resultado, com a recompensa que vai vir do céu para eles, Pai. O inimigo não vai parar nada na vida dos teus filhos.
Agora é o Senhor que vai parar o inimigo. O mal vai sair do caminho dessa pessoa. O mal vai retroceder. O mal vai sair do caminho dela. Ela vai avançar. Ela vai completar aquilo que ela tem que completar. E vai ver, meu Pai, que a pesca dela vai ser maravilhosa. Eu profetizo libertação em nome de Jesus. Eu profetizo uma pesca maravilhosa em nome de Jesus Cristo, Pai. Para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Toma posse do seu rompimento. Toma posse da sua libertação e da sua pesca maravilhosa. Deus te abençoe.